Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês, mais uma vez, sobre o tema 1102 do Recurso Extraordinário 1276977, que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda. Me perguntaram, doutor Damasceno, é verdade que o doutor Cacai também entrou na briga a favor dos aposentados e vai ajudar no julgamento desse tema 1102? Vejam só, pessoal, nós temos que definir uma coisa e temos que ser honestos naquilo que falamos. É muito importante ser honestos com aquilo que falamos para os nossos seguidores. O Dr. Cacai aparece em alguns vídeos, sim, aparece alguns trechozinhos em alguns vídeos por aí. Mas é porque as pessoas perguntam ao Dr. Cacai. Como o Dr. Cacai é uma figura pública, é um advogado que tem respaldo junto aos políticos, é muito assediado por pessoas que têm alguns canais de YouTube ou alguns escritórios para instigar o Dr. Cacai a falar alguma coisa a esse respeito. Mas, sendo honesto com vocês, eu não encontrei nenhuma petição nos autos, nesses autos do tema 1102, como também nas duas ADIs 2110 e 2111, alguma petição juntada pelo Dr. Cacai. Ou mesmo algum amigo da corte que tem juntado algum subestabelecimento com o nome do Dr. Cacai. Portanto, o que se fala não se escreve. Essa que é a grande realidade. Há muito pueril nesses comentários. Não há dúvida nenhuma que o Dr. Cacai é um advogado competente, o Dr. Cacai é um advogado que é procurado por políticos para fazer defesa criminal. O Dr. Cacai é criminalista e conhece o trâmite dentro do STF como ninguém, porque ele mesmo explana que trabalha junto ao STF há mais de 40 anos. Eu estou falando coisas que ele fala e mostro para vocês vídeos também que ele fala a respeito. Tem muita influência política, não tem dúvida nenhuma. Tem sido procurado por vários políticos. Inclusive, o Dr. Cacai é um opositor ferrenho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Na visão do Dr. Cacai, o Bolsonaro deveria estar preso. E eu vou mostrar para vocês um trecho de um vídeo para vocês saberem que o que estou falando eu posso provar. Quanto à revisão previdenciária da vida toda, eu não encontrei nenhum trecho em nenhum processo, em nenhuma parte do processo. Olha que geralmente eu pesquiso todos esses processos para fazer vídeo para vocês. E eu não encontrei nada apresentado pelo Dr. Cacai. Portanto, o que se fala não passa de um pueril, na verdade. São pessoas que trazem o Dr. Cacai para, como se diz, para os vídeos, para tentar ter mais visualidade nos vídeos. Está errado com isso? Não. Agora, está errado se essas pessoas trazerem falsas promessas para os seus seguidores. Falar que o Dr. Cacai vai resolver o problema, ou está ajudando a resolver o problema. Isso eu não encontrei. Eu não posso falar para vocês que o Dr. Cacai vai ajudar. Eu só falo para vocês uma coisa. Só o STF pode decidir. Ninguém pode fazer nada a esse respeito. O STF pode decidir. E se o STF não decidir, só o Senado Federal e os deputados federais podem fazer alguma coisa. Eu não vejo ninguém poder fazer alguma coisa nesses dois temas. Inclusive, mesmo nas duas ADIs 2110 e 2111, mesmo depois de agendado o julgamento no plenário virtual, que nós sabemos que entra para julgamento no dia 20/9 até o dia 27/9, que começa numa sexta-feira e termina na outra. E outra coisa, pessoal, será julgado virtualmente, porque tem alguns vídeos também falando que vai ser presencial, pedindo para ser presencial. Isso não vai acontecer. Já foi pedido cancelamento do pedido do destaque. Quando pediu cancelamento do destaque, voltou ao julgamento virtual. E aqueles votos que já foram proferidos no julgamento virtual continuam valendo já.
Essa aqui é a grande realidade. Quanto ao tema 1102, que é esse aqui, o julgamento ainda continua para ser presencial. Não sabemos se depois possa pedir um cancelamento do destaque para julgar no plenário virtual. Isso não sabemos ainda, porque provavelmente esse julgamento do tema 1102 só retornará depois do julgamento das duas ADIs 2110 e 2111. Mas mesmo assim, com esse julgamento marcado para o dia 20 ao dia 27, ainda aparece petições juntadas nesse processo, como vocês podem ver. O IPREV juntou subestabelecimento, colocando advogado nesse processo. Subestabeleço com reservas de iguais os poderes que me foram otorgados por IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, nos autos das ADIs 2110 e 2111, em curso perante o STF, o Supremo Tribunal Federal, ao advogado Augusto Arruda Botelho, integrante do escritório de advocacia Arruda Botelho. Ou seja, o que acontece? O IEPREV, como entrou nesse processo como amigo da corte, eles colocam os advogados que eles quiserem lá. Se o advogado quer participar, pôr o seu nome para ficar conhecido no processo, ele põe o subestabelece e continua incluindo advogado. Já foram incluídos vários advogados. E nada disso está resolvendo nada, porque não vai resolver. Porque esse julgamento será virtual e não terá debate. Ninguém vai influenciar mais nada nesse julgamento aqui do tema dessas duas ADIs 2110 e 2111. Isso aqui, os ministros já estão convencidos. Eles estão convencidos e vai ser aprovado realmente aquele acórdão e vai determinar constitucional a lei e o artigo de lei. Essa que é a grande realidade. O que pode acontecer depois vai ser o julgamento aqui no tema 1102. Nesse aqui, tudo bem, se aparecer algum amigo da corte para juntar a petição, até que tudo bem, porque nesse caso, por enquanto, o julgamento será presencial. Não sabemos depois como ficará a pauta, mas até o momento continua ainda o julgamento virtual. Mas quando for pautado, os ministros podem cancelar o pedido de destaque. Isso pode ser feito entre eles, não sabemos ainda. É o que o tempo vai falar para vocês. Não vamos acreditar em tudo que falam para vocês. O Dr. Cacai, possa ser que o Dr. Cacai empenhe a esse respeito, até simpatiza com esse processo, mas não é a verdade que o Dr. Cacai entrou para ajudar os aposentados. Eu vou mostrar para vocês aqui no final o vídeo que ele fala a respeito do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que eu falei para vocês que ele é um crítico ferrenho do ex-presidente. Eu sei que tem muita gente que assiste ao meu canal, que se inscreveu no meu canal, que são bolsonaristas, outros são lulistas, mas o meu canal é um canal neutro, eu trago para vocês aqui só a parte jurídica, mas eu vou mostrar essa parte aqui para vocês saberem o perfil do Dr. Cacai, porque tem muita gente que só ouve falar, mas não sabe quem é o Dr. Cacai, e eu mostro para vocês aqui. Jair Bolsonaro é um desqualificado, é um homem que a história, espero, leve ele de volta ao esgoto da história. Bolsonaro é um fascista, um homem que desestruturou as conquistas civilizatórias de anos, de todas as presidências que você falou, e que acho que a história fará justiça a ele. Ele será condenado e será preso. Como vocês viram, esse é o Dr. Cacai. Jair Bolsonaro é um homem que fala realmente aquilo que pensa, mas deve ter algum respaldo político para falar isso, porque nós sabemos que no Brasil, quando você fala o que não deve, se você tem respaldo político, você é acolhido; se você não tem, você será preso. Como nós vimos o pessoal do 8 de setembro, quando as pessoas foram presas. Não sei se merece, não analisei, porque não é da minha alçada analisar essas partes. É a parte criminal. Eu deixei o direito criminal há muitos anos e não tenho nenhum interesse de voltar mais militar no direito criminal. Mas vocês sabem que vários militantes que participaram do 8 de setembro, aliás, do 8 de janeiro, estão sendo presos.
Mas o Dr. Cacai falou abertamente, inclusive quando o presidente Bolsonaro era presidente ainda, ele falou algumas coisas que o presidente Bolsonaro deveria estar preso. É o que eu tinha para falar para vocês sobre a ajuda do Dr. Cacai. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like. Se vocês entendem que meus vídeos têm relevância jurídica, que traz para vocês aqui a transparência, não se esqueça de se inscrever no meu canal e fiquem todos com Deus.